Olá pessoal, alô galera. Já vos aconteceu alguma vez estarem a trabalhar e não conseguirem trabalhar porque está a passar alguma coisa ou na vossa cabeça, cansados, stress, o que for? Eh, Ao longo da minha carreira, em diversas atividades, eu fui utilizando alguns estratagemas, alguns fui eu que inventei, alguns não são bons, são ruins, mas funcionaram para mim. Outros foram chefias, outros ensinaram-me. Então vou contar algumas coisas que me vieram à cabeça. Uma vez estava a trabalhar na rua e estava a preparar uma reunião e, e, e nessa altura estava em Lisboa. Lisboa por vezes é uma cidade com muito barulho e não conseguimos concentrar. Então eu parei num snack bar e numa lanchonete e tentei rever algumas coisas para a reunião que eu precisava de rever e não estava a conseguir porque continuava a ouvir-se muito barulho e não estava a conseguir concentrar. Então o que é que eu fiz? Eu fui para um hotel de 4 estrelas, nem sequer foi preciso de 5. Fui para um hotel de 4 estrelas, tinha lá um bar sem barulho nenhum, não tinha lá ninguém, e pedi uma bebida e estive lá a preparar calminho. Muitas vezes, quando se está cansado, o básico é fazer uma pausa. Uh, então essa pausa pode ser, por exemplo, para ir para a máquina de café e beber um café. Por vezes aparece lá alguém e conversa-se, descontrai-se. Um, Às vezes funciona. Ou às vezes, quando há quebras de tensão, beber um copo de água com açúcar ou alguma coisa com açúcar, um chocolate. Também, uma vez estava a trabalhar em equipa e houve um problema com a equipa. Não era só comigo. A equipa não estava a trabalhar bem. Éramos 5, 6 pessoas. Então o chefe lá da secção disse assim: Nós não estamos a conseguir trabalhar, então vamos dar uma volta. Deixem aí as coisas todas, vamos sair, venham atrás de mim. Então nós saímos, fomos para um jardim e andamos. E então ele explicou assim: Olha, às vezes a nossa cabeça está um bocadinho atrofiada ou atolada e os nossos olhos precisam de focar coisas perto, focar coisas longe, focar pessoas, focar objetos. Então ele disse para nós irmos andando atrás dele e para ir focando em coisas que ficavam muito longe, para focar em coisas perto. E então ele, para nos treinar, ele foi dizendo: olhem ali para aquele avião, e olhem ali para aquela árvore, e olhem ali para aquele cachorro, para o cão, olhem para aquele carro que está a passar, fixem o olho ali e aqui, olhem para aquele senhor que está a atravessar a estrada. E então, depois de treinar, tivemos lá a andar uns 10 ou 20 minutos, e por mais incrível que pareça, chegamos todos lá ao escritório e correu tudo bem. E no final ele disse: Estão a ver? A gente estávamos a precisar de um passeio, assim, de uma atividade e conseguimos. E correu bem. Por acaso o senhor era francês. Uh, Portanto, era uma metodologia provavelmente francesa. Ou de alguém que ele tenha aprendido. A nível deste aspecto, eu queria dizer que, para além de focar a vista, o ser humano, principalmente os homens, mas as mulheres também, está habituado a trabalhar
com, com matéria física. Um, Portanto, a parte intelectual, para os trabalhos intelectuais, às vezes não ficamos com dificuldade, e quando não fazemos ginásio, academia, quando não fazemos muito exercício físico, quando comemos muito, muitas carnes vermelhas, estou a falar de coisas que não sou especialista, não é? Posso não estar a dizer as coisas certas, mas o que é facto é que, por uma razão ou outra, nós não conseguimos trabalhar bem. Então, nós temos que fazer algum trabalho também de matéria física. E esse trabalho dos olhos desanuvia bastante, mas às vezes não é suficiente, às vezes é uma questão também de trabalho. Então nós temos que trabalhar a matéria, o espaço, a energia e o tempo. Então esse trabalho de nós estarmos a andar e a olhar e etc. trabalhou essa questão da matéria física, mas às vezes também precisamos de... Nós estávamos a andar, não é? Mas às vezes também precisamos de pegar em coisas, etc. Portanto, se não tiver a resultar só isso, embora seja um exercício, estejamos a exercitar também a questão dos olhos, que também ajuda bastante a questão do trabalho burocrático num escritório, mas às vezes é preciso outra coisa. Uh, nesse, oi, eu estava aqui com uma luz, agora já está. Portanto, isto é de noite, estou gravado de noite, estou aqui à espera. É raro ser de noite, mas acontece. Mas eu não vou cortar, eu gravo direto. Portanto, estava-me a lembrar uma vez nessa técnica dos cafés, que às vezes dá certo o café, por causa café com açúcar ou sem açúcar, depende da necessidade de energia que precisamos. Eu antigamente bebia muitos cafés ao longo do dia, agora só bebo de manhã até às 2, até depois do almoço no máximo. Mas normalmente eu gasto os meus cafés todos de manhã, antes do almoço. É o que eu estou a fazer agora. Mas antes eu bebia ao longo do dia, e uma vez apareceu lá, estávamos a conversar, e apareceu lá uma alemã e disse assim: vocês ficam aí, pode, éramos todos assim mais do sul, portugueses, espanhóis, italianos, gregos e tal, que tem mais essa tendência de ficar lá a conversar. A alemã disse assim: vocês ficam assim aí a conversar, vocês vieram a estar a trabalhar, façam como eu chego aqui, ponho o copo, tiro o café e volto para o trabalho. Era o que vocês também deviam fazer. E também uma vez eu estava no norte de Portugal, que são assim um bocadinho mais parecidos com os alemães, nesse aspecto de trabalho. Então eles estavam sempre a trabalhar, não faziam intervalos, e eu fazia um intervalo de hora a hora. E então eu estava sempre a dizer a eles, como a minha mãe era do centro do país, portanto era a menos de 100 km, era a 100 km lá daquela zona, não é muito longe. Então eu dizia à maneira lá da terra da minha mãe: então vamos comer uma bucha, que é ir comer uma sanduíche, vamos comer uma bucha. E eles não... E eles olhavam para mim, deviam estar a pensar: aqui está este do sul a chatear, nós queremos é trabalhar, assim como a alma está sempre a fazer intervalos e não sei o quê. Mas fazer um intervalo é bom, e na minha opinião nós devemos fazer o intervalo quando nós terminamos alguma coisa, nós pomos um objetivo: eu tenho que terminar isto, e termino. Claro, se passar 5 minutos eu não vou fazer um intervalo, mas arranja-se uma forma de festejar, e então se eu conseguir terminar, mas também temos que ser sérios, não é arranjar qualquer coisinha, eu ponho um papel numa gaveta, vou fazer um intervalo.
Assim também não. Mas imaginem que eu faço assim um trabalho, uma tarefa, estou ali concentrado, estou estou ali, é uma tarefa difícil, e então festejo de alguma maneira. Pode ser a dar uma vista de olhos nas notificações do WhatsApp e, do, e das redes sociais, ir beber um café. Uh, Se estivermos a jogar um jogo daqueles que avança um bocadinho, jogamos ali 5 minutos, avança um bocadinho e avança, podemos ouvir música, é o que for. Também dá para ir comer uma bucha. E então era mais ou menos assim que eu fazia. E depois eu também, como fui professor durante 20 anos, também estava habituado a fazer aqueles intervalos de 50, pronto, de hora em hora, ou de hora em hora e meia, ou de 2 em 2 horas, depende. E então aí era festejar dar a aula, né? Dar a sessão, e neste caso também era conseguir fazer alguma coisa. Também podia ser algo que tivesse a ver com tecnologia de desenvolvimento, ou algum trabalho de design que eu tenha feito ali no intervalo. Às vezes era a equipa que puxava, às vezes eu não queria fazer intervalo, mas a equipa puxava e eu ia atrás. Há assim várias formas de resolver o assunto. Também aconteceu que eu só conseguia trabalhar em algumas tarefas se fosse beber um café, mas com uma mesa, que era o que eu chamava a técnica do guardanapo. Eu, quando estava a fazer trabalhos de análise de software, análise de sistemas, e às vezes com base de dados, eu fazia os meus diagramas, e muita coisa que fosse preciso fazia diagramas. Agora já não funciona comigo, mas antigamente eu era muito viciado, era mais viciado em café. Não vou dizer que não sou. Hum, eu desenhava lá na mesa, pegava num guardanapo da, do café, que havia muitos à disposição, pegava numa caneta, desenhava e depois ia para o trabalho e fazia o trabalho com base naquilo. Uh, Isso ajudava-me a fazer o trabalho muito rápido, porque se eu estivesse ali no escritório, na mesa de trabalho, eu não conseguia fazer assim um trabalho um bocadinho mais de análise. Eu chegava ali como eu tenho, se calhar por causa da Alemã, isso foi muito, alguns anos depois da Alemã, se calhar eu fiquei com aquela coisa de entrar e sair logo do café, da zona do café. Um, Mesmo que seja um estabelecimento de snack bar ou lanchonete, ou então no local de trabalho, uma máquina, tem sempre lá uma mesa e uns guardanapos. Se não tivesse guardanapos, eu levava o meu bloco de anotações e desenhava lá, e depois eu conseguia fazer o trabalho muito rápido. Também às vezes eu estava a dar aulas e ia para o intervalo, se eu, em períodos que eu dava 8 horas por dia, durante uma semana, às vezes também dava ao sábado, e às vezes estava a pensar o que é que eu ia falar aquilo não dava para fazer um planeamento ou planejamento das aulas assim, como manda as regras. Então às vezes eu também apontava, eu como era conhecedor das matérias, pronto, só é possível se fosse conhecedor das matérias, não é? Então eu chegava lá e eu vou fazer isto, o exercício tal, e depois com aquelas anotações eu conseguia dar a aula. E isto se tivesse tudo muito em cima do joelho, se não tivesse tudo preparado, que às vezes acontece. Principalmente quando é a primeira vez, depois a coisa vai desenrolando melhor. Também houve uma vez que eu dei a 5 turmas da mesma matéria à primeira vez. Então eu estava, e era 5 vezes no mesmo dia, ou em 2 dias diferentes. Então eu dava a primeira sessão, na primeira turma, errava. Eu sabia que não estava muito bem. Chegava à segunda, tentava melhorar um bocadinho. Depois já à quinta é que eu já dava bem. Mas depois quando eu dava depois
no segundo ano ou no segundo semestre, eu aí já estava, ajustava melhor. Portanto, às vezes também ajudava nesse aspecto. E às vezes em reuniões, o que é que eu vou falar na reunião? Às vezes eu tinha que fazer uma espécie de pitch, tentar convencer alguém de alguma coisa e eu de improviso ali uma hora antes tomava umas anotações, eu não sou muito de escrever, assim uns diagramas, umas setinhas e tal, e depois chegava lá até que corria mais ou menos bem. Já se sabe que eu não sou assim muito bom em comunicação, e então ajuda-me bastante ter assim um suporte. Um, eu também, como estudante, às vezes levava assim uns diagramazinhos, umas coisinhas, que é uma espécie de cábula, mas não era bem uma cábula, era apenas para estruturar um bocadinho o pensamento. Às vezes bastava uma palavra, e depois, com base naquela palavra ou duas palavras, eu conseguia desenvolver. Às vezes era não me lembrar, eu tenho uma dificuldade em me lembrar de 5 coisas do mesmo tema, pois eu assim nos vídeos eu estou aqui eu, eu penso um bocadinho, eu vou ao volante e penso um bocadinho no que é que vou falar, depois quando abro a câmara esqueço-me, mas depois as coisas começam a vir, então eu funciono um bocadinho assim. E agora estava-me a tentar lembrar de mais alguma coisa que tenha acontecido, uh, assim de coisas para melhorar. Já me aconteceu a ter perdas de tensão por causa de muito trabalho. Eu fui, e agora estou mais calmo, mas eu fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu pensava às vezes mais na carreira do que na família e em mim mesmo, etc. Eu fiz esses erros. Portanto, nós temos que. É mais fácil falar do que fazer, não é? Mas às vezes. Mas temos que fazer uma ponderação entre o trabalho. Oh, voltou. Entre o trabalho e e a, o trabalho o trabalho e a família e as questões pessoais, as diversas dinâmicas da vida. E, uh, e eu já fiz muitas vezes esses erros e estava talvez com como é que se chama aquilo? Com burnout, de certeza que estava com burnout, e também por dormir pouco, para adiantar projetos. Às vezes eu estava a dar aulas e depois eu trabalhava à noite, em vez de estar a preparar aulas, estava a fazer projetos de informática para empresas. Era um bocadinho assim. Então o que é que eu fiz? As pessoas que me viam um bocadinho mal davam-me um copo de água com açúcar. Resultava um bocadinho, não é? Mas era mais pelo. Eu acho que se calhar era pelo açúcar, mas eu se calhar já tinha bebido tanto açúcar no dia que não, e tantos cafés, se calhar isso já não era tanto, mas era por aquele tempinho de estar a beber. É um tempinho e também pessoas a darem-me atenção também ajuda. Às vezes também é importante darem-nos atenção quando nós estamos assim um bocadinho, ter assim alguém que nos dê uma validação, falar assim com alguém que goste de nós de alguma maneira, ou que goste de falar connosco, de assuntos diversos que não tenham a ver com o trabalho, também ajuda. Acontece, mas às vezes é difícil encontrar alguém disponível, é tudo muito estressado. E pronto, não me lembro assim de mais nada em especial sobre esse assunto. Um, se gostaram deste vídeo, curtam, cliquem em gosto, partilhem, inscrevam-se, subscrevam-se no canal. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim e fui.